caso do Léo Lins aí, o Calejão, você viu isso, essa história do Léo Lins? Vi. Pois é, né? Léo Lins foi condenado a 8 anos, mas multa milionária por conta de piadas realizadas num show de stand-up que foram encaradas não como piadas, mas como crimes contra as minorias. E ele, um sujeito muito democrático, acabou ofendendo todas as minorias possíveis, imagináveis e existentes no país. E agora a gente tem toda uma horda de humoristas saindo em defesa do Léo Lins. Eu falei ontem aqui e repito hoje, você pode até discutir se a pena não foi exagerada para o Léo Lins, mas o que você não pode discutir, o que não dá para discutir, é que houve deliberadamente cometimento de crimes por parte dele. Ele podia ser julgado de uma outra maneira, a pena poderia ter sido outra, concedo. Mas tem gente não compreendendo que aquilo que ele apresentava em palco estava muito longe de soar como piada. Inclusive, assim como o Nego Di, ele se encaixa na categoria inimigo do humor. Não foi uma derrapada que ele deu durante um show e acabou ofendendo uma minoria, não. Aquilo era deliberado. Sempre havia a intenção de ofender minorias. Esse era o objetivo de Léo Lins enquanto suposto humorista. O Rafinha Bastos fez um vídeo aqui que eu considerei bastante infeliz, tomando partido do Léo Lins. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Vou falar uma coisa para você, seria muito fácil para mim vir aqui para dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, Léo Lins... Até o momento, Calejão, o pessoal tava nessas mesmo. Ah, onde já se viu? Léo Lins condenado. Enquanto isso, o careca do INSS, o Oruan, o Pose do Rodo, o Lula tão solto. Tipo, brother, o que tem a ver o cu com as calças? Né? Então quer dizer que assim, você tem um crime grave no país, você não pode punir o crime de menor gravidade. Se você não punir todos os que são mais graves, aquele que tem o menor potencial ofensivo, ele tem que ser deixado de lado. Não, esse aqui não. Esse deixa pra lá. Esse cara aqui a gente vai passar um pano. Vamos só punir o crime que tem... Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Que argumento é esse? Aí o Rafinha, já percebendo que esse argumento era uma bosta, já se antecipou, pelo menos. As piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Bosta, hein? Desculpa, deveria ser processado também. Que bosta. Por falsa acusação a Adriana Esteves, porque todo mundo sabe que aquilo é um personagem. É um personagem de uma história fictícia. Tá confundindo as coisas. Não, inacreditável que o cara se bote numa posição tão frágil quanto essa. Mano. Impressionante, mas piora, tá? Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas. Tá? E o último caso, que eu estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos,
é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. É inacreditável que bosta. Que ele usou do sarcasmo para fazer essa comparação horrorosa. Mano, veja, primeiro que assim, duas coisas aí fundamentais, Helder. O cara chamar de arte. Se você não consegue fazer humor sem ser racista, sem ser misógino, sem ser homofóbico, que bosta de humorista que é você. Porque humor é quando todo mundo dá risada, Helder. Veja o humor que você faz, por exemplo, e que é genial, irmão. Porque você não comete crime. Você não é racista, você não é homofóbico, você não é misogólidos. Entendeu, mano? Então, assim, vir com esse papinho furado de confundir arte com crime, veja que é muito parecido com a estrutura de raciocínio que outros direitistas utilizam, como a Carla Zambelli, por exemplo, quando ela confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. No mais, mano, como que é o nome desse mano mesmo? Eu esqueci agora, juro por Deus. Rafinha Bastos. Rafinha, no mais, existe uma lei, a 7.716, que tipifica o crime de racismo, que tipifica crime resultante de discriminação, de preconceito, em virtude de raça, cor, etnia, religião. A questão não é, porque não pode mais... Não é humor, cara. Você está incorrendo num crime, não é piada. Se você faz uma fala racista, tentando dar um verniz de piada, isso continua sendo um crime. Esse seu vídeo só demonstra a profundidade da tua ignorância, cara. É inacreditável que você... Porque ele deve ter gravado isso se achando genial. Não, ele deve ter visto o resultado e falou, mano, que sacada que eu tive, ó. Eu comparei personagens de histórias fictícias com um humorista que se apresenta de cara limpa, é autor daquelas piadas, ok? Porque se você faz uma piada para um texto de uma novela e ela é uma apologia a um crime, ao racismo, ao preconceito, à homofobia, e não uma crítica, você também vai responder na justiça, sendo o autor. O autor do texto, não o ator. O ator está interpretando, ele é personagem, ele não é o cara que escreveu aquele texto. Ele sabe, ele escreve textos também para os stand-ups dele lá nos Estados Unidos, onde ele mora agora. Ele sabe disso. Mas não é o caso, por exemplo, de uma obra ficcional, porque a obra ficcional, no caso ali da Adriana Esteves, ela não está fazendo apologia. Ela não está fazendo apologia àqueles comportamentos. É algo bem diferente. Ela sequer redigiu o roteiro. Ela é uma atriz que está interpretando o negócio. E aí isso é outra coisa. É óbvio que a arte deve, inclusive, como eu vejo pelo menos, cada um define o que entende ser a função da arte. Mas como eu vejo, citando a Nina Simone, a Nina Simone que diz isso, a função da arte é refletir o caráter da sua época, as questões, as aflições da tua época. Então é óbvio que num país como o Brasil, Eldio, a arte precisa trabalhar temas correlatos a racismo, sobretudo racismo, mas homofobia, misoginia, é óbvio. Então, assim, é uma colocação tão profundamente infeliz essa que esse cara fez, velho, que é até difícil de se estender na análise. Agora, realmente não é muito complicado. Se você faz uma fala racista, isso caracteriza um crime. Você não vai conseguir passar incólume por esse processo alegando que é uma piada. É crime. É um crime tipificado. Tem uma lei. E essa lei está organizada dessa maneira precisamente por conta daquilo que foi te dito na resposta do tema anterior que a gente estava trabalhando. Porque criminaliza as pessoas.
Quando você faz uma fala racista, misógina, homofóbica e tal, você está criminalizando todo um grupo de pessoas e a tua fala ganha ressonância de forma prática. Essas pessoas passam a sofrer todo tipo de consequência, Helder. Elas são assassinadas, elas são hostilizadas, elas são mortas. Isso não pode ser trabalhado Exatamente. para você encher a porra do seu bolso de dinheiro e morar fora do país, vivendo bem, comendo bem. É óbvio que quando você assina um cheque que não sai da tua conta o valor, é muito mais fácil. Eu venho dizendo isso faz 3 anos, quando eu tenho os embates com a extrema-direita, Eldio. É muito mais fácil. Você pode se conduzir da maneira que você quiser. Não vai alterar nada a tua vida. Você não vai sofrer consequência nenhuma do veneno que você está destilando, entendeu? É profundamente lamentável essa postura aí, velho. É lamentável, e você citou a Nina Simone, eu vou citar também a Judith Butler, que ela tem um livro que chama Discurso de Ódio, uma política do performativo. O que o Léo Lins faz não é humor, é essa política do performativo, como o próprio MBL faz também. O discurso de ódio enquanto política do performativo. A gente tem que tomar cuidado com a pena, e eu volto à questão da pena poder ser exagerada pelo Isso seguinte. sim. Sabe por quê? Porque você pode transformar o Léo Lins em mártir. O tiro pode sair pela culatra. Esse que é o problema. Você pode transformar todo esse discurso em algo subversivo dentro do espírito do tempo atual. Esse é o risco, tá? Da mesma maneira que o pessoal está usando essa lei anti-Oruan, eles acabaram transformando o Oruan em mártir. Daqui a pouco eles transformam o Poço do Rodo em mártir também. Você acaba dando uma exposição e aí sim, você dá um palco e você cria um mártir, você cria uma pessoa que vai ser considerada a pessoa transgressora, porque ela está indo contra aquilo que se convencionou ser o normal, o que tem que ser combatido, entendeu? Então o Léo Lins é o transgressor, cara. O Rafinha Bastos é o transgressor. Eu e você somos os conservadores do momento atual nesse papo em questão, tá ligado? Eu e você somos caras, mano, os Caxias, né? Mas não pode falar mais nada, tudo não sei o quê, mimimi. Brother, eu tenho 15 processos nas costas, tá? Acredito que na maioria eu não deveria ter tomado aqueles processos. Uns 2 ou 3 eu merecia mesmo, mano. Me excedi, falei merda, deveria ter tomado aquele processo, vou pagar a indenização e acabou. Eu seguro o meu BO. E pode ser que eu nem esteja certo, que os outros eu não merecia. Talvez um ou outro até merecia também. Mas vou segurar o meu BO, porque eu dei opinião. Eu coloquei a minha opinião para jogo. E minha opinião, ela pode sim ser processada. Ah, mas e a liberdade de expressão, do jornalismo? Tudo bem, a gente pode discutir aqui. Ah, mas a liberdade do humorista, o ânimos jocandi, tá bom. A gente pode discutir isso também. Se teve dolo, se não teve, se o humorista precisa ter uma pena tão extensiva assim. Beleza, galera. Beleza. Só que, quando você age dessa maneira aí, você também tem que ter em conta que uma hora pode dar ruim, né? Às vezes. Piada é quando todo mundo ri. Piada é quando todo mundo ri. Não é tão difícil de entender que existe uma diferença entre crime e humor. Se você está sendo racista, se você está sendo homofóbico, você está cometendo um crime tipificado na nossa lei. Não sou eu que estou inventando isso, porra. Eu não estou tirando da minha cabeça que, então agora eu defini que amassar a página do livro para marcar de orelha é um crime. Não está tipificado. Essa porra. Eu acho um crime, mas não está tipificado na ordem jurídica da República Federativa do Brasil que isso é um crime. Está tipificado que racismo é crime. Está tipificado que homofobia é crime. Não é a tua opinião. Mas eu não acho que racismo deveria ser crime. Foda-se, sai do país e encontra outra ordem jurídica que te atenda de uma forma mais adequada. Porque nessa república, essa porra é crime. É simples assim. E que tipo de humorista medíocre precisa recorrer a coisas tão batidas como... Você precisa ficar toda hora fazendo piada homofóbica, utilizando raça, utilizando coisas absolutamente banais. Você não consegue ser minimamente mais criativo, Eldio, no sentido de fazer
genuinamente todo mundo dar risada? Você precisa humilhar alguém para então conseguir ser engraçado para uma outra parcela da população? Isso é um merda. Mas é que tá, tem público, né? Tem público. O cara faz porque tem público. Já faz porque o caráter dele é questionável e faz porque tem público. Lotando casa de show. Imagina. Você lota casa de show, todo mundo vai lá quer ver a gravação do seu DVD. No seu Instagram você tem milhões de seguidores. Você vai parar de fazer? Você vai correr o risco. Mesmo que esse risco seja uma condenação de 8 anos e 1 milhão de multa. Então segura seu piano, malandro. Segura o piano. Né? Então, se você acha que vale a pena, porque assim, você pode eventualmente infringir uma lei? Pode. Você vai arcar com as consequências. A Carla Zambelli mesmo foi para as gringas e tá falando agora. Eu quero ver. Ela disse isso. Eu estou pagando para ver. Ela disse. Se você acha que é o caso. Agora, você colocou um ponto, né, nesse debate que é importantíssimo. Cabe, eventualmente, discutir a dosimetria, o efeito no nível sociológico que isso produz, se deve correr na esfera civil e não na esfera criminal. Tudo isso é discutível. Tá? Sim. Tudo isso eu acho que cabe no debate. Agora, esse tipo de argumentação que esse maluco acabou de fazer no vídeo dele ali é lamentável. É muito ruim mesmo a argumentação dele. Claro, eu nem vou pôr os outros aqui, tá? Porque os outros partem daquele princípio tipo, olha que absurdo, o INSS. Que INSS, brother? Tá, todo mundo sabe que o INSS é um absurdo mesmo. Roubar de velho, de BPC, de pessoa pobre, é um absurdo, mas ninguém tá discutindo isso agora. Agora é outro papo, não se mistura um papo com o outro, pelo amor de Deus. Esses daí eu nem vou trazer, que é de uma indigência intelectual que nem precisa. Claro, com 2 S's. As personagens são tratadas como vilãs em suas histórias e suas atrizes não compactuam com as ações das personagens. Rafinha é burro até para fazer analogia. Oriana Mota, eu fui num show desse Léo Lins sem querer. Ele fez piadas racistas lá, me senti mal. Imagina, em Curitiba, o povo rindo e olhando para mim. Tá foda, né? Aí, olha aí, tá vendo? É isso, é disso que se trata. É desse processo de criminalização e desumanização que a gente trata, que não por acaso está na base de qualquer sistema escravocrata. É o Joe. Esse processo de desumanização num nível mais agudo, é isso que eu te digo, entendeu?